Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre como nós ajudamos uma rede com mais de 50 lojas a vender mais no crediário e com a inadimplência controlada. Seja bem-vindo aí ao nosso canal e antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e também para que você acione o sininho. Assim, sempre quando a gente lançar um conteúdo novo aqui, você vai receber uma notificação. Eu quero explicar esse vídeo para vocês de uma maneira um pouco diferente. Eu quero falar aqui quais as estratégias nós aqui do Meu Crediário implementamos para conseguir ter sucesso numa operação de um porte maior. E eu quero também deixar claro para você que tudo que eu explicar aqui é uma situação que a gente consegue também fazer em quem tem uma rede com menos loja, ou quem tem uma, duas, três lojas, ou quem tem 100 lojas, ok? Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é sobre o backtest. O que é um backtest dentro de uma operação de uma loja de varejo tradicional utilizando a nossa ferramenta? A loja, ela passa para nós a base de dados que ela tem hoje lá, né? Então imagino que isso daqui é um recipiente com as informações da loja. Ela passa essas informações para nós e nós enviamos essas informações para o nosso motor de crédito. Ou seja, nós pegamos todas essas vendas, né, dependendo do tamanho da base, 1.000, 2.000, 100.000 vendas, nós passamos no nosso motor de crédito para tentar identificar como que teria sido o comportamento dessas vendas com a nossa análise de crédito. Esse é o primeiro ponto principal. Primeiro, aqui ajuda a loja a ter uma segurança melhor para fechar com a gente fazendo esse backtest. Por quê? Ela vai saber qual é a assertividade do nosso score na operação dela. E para nós também é muito bom. Por quê? Porque ajuda a vender o nosso serviço e também para que a gente sinta uma segurança para atender essa loja. Então a gente faz esse backtest e consegue identificar qual é a assertividade do score. Com base nessa assertividade, a gente também consegue identificar qual é a distribuição do nosso score. O que é essa distribuição? É a gente conseguir identificar, dentre as vendas que o nosso motor pegou no backtest, como que foi a distribuição da venda. Quantos clientes, por exemplo, no perfil A e B teve, quantos no perfil C, quantos no D e quantos no E. Essa é a primeira situação. Depois, a gente tem, dentro desse estudo aqui que a gente também faz, a gente consegue identificar se essa distribuição está adequada. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que as vendas de perfil de risco A e B, a inadimplência tem que girar mais ou menos aqui uns 3%. O perfil C, essa inadimplência, né, vai estar girando, por exemplo, na casa dos 9%. E assim por diante. E quanto mais perto do risco alto, aqui a gente vai estar girando um 30% de inadimplência. Ou seja, se quando eu fizer esse backtest eu identificar que esses índices não estão assim, eu consigo fazer uma recalibragem desse score, desse motor de crédito. É mais ou menos como você levar um carro na mecânica e pedir para o pessoal chipar o motor, dar uma remapeada para que ele tenha uma performance melhor, ok? Então, em alguns casos, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ampliar a quantidade de clientes perfil que tem no baixo risco, né? Então eu consigo eventualmente ampliar isso aqui ou reduzir, depende de como está o comportamento da carteira. O cliente está com uma carteira com muita inadimplência, então às vezes eu mantenho ou reduzo isso, mas nesse caso a gente consegue ampliar. E o mesmo acontece, por exemplo, com o perfil de risco médio. Eu consigo ampliar os clientes que são de risco médio e reduzir os clientes que são de potencial de risco alto. Jason, mas o que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte, que a loja ela vai, por exemplo, colocar uma política de crédito que é a de bloquear vendas. São as vendas que o risco é tão alto que a loja não quer que aconteça. E é o que a gente classifica aqui embaixo.
Quanto menos eu consigo ter desse tipo de vendas, né? Ou seja, quanto mais assertivo eu for nesse cliente de alto risco, maior vai ser a inadimplência. Ou seja, eu vou conseguir encontrar aqui alguma coisa que chegue em torno de 5% do faturamento, que tem uma inadimplência aí próxima a 30%. Ou seja, quando a gente vai para uma reunião de demonstração de como que está a distribuição do score com o backtest que a gente fez, a gente consegue ter uma visão mais assertiva e com um impacto para a diretoria muito positivo. Por quê? Imagina o seguinte, eu chegar para uma diretoria e falar, olha, tem 5% das vendas de vocês que a inadimplência média gira em 30%. Vocês se sentem confortáveis em tomar uma decisão com base nisso, de cancelar, de bloquear esse tipo de venda, de não permitir? Eu imagino que boa parte de vocês, sim. Por quê? Porque você não consegue tirar esse percentual de resultado aqui na operação, né? Ela é muito nociva. Por outro lado, a gente consegue identificar que, olha, a gente tem clientes de baixo risco que dentro da nossa plataforma nós classificamos esse pessoal aqui com um limite inicial, aqui falando de calçado e confecção, de R$ 1.200. Pô, legal. Cliente perfil C, baixo risco também, com um limite de 800, que é só como exemplo, tá, pessoal? E aí, pô, eu vou dar um limite inicial para um cliente perfil A de 1.200? Sim, mas o perfil especificamente A, ele tem a inadimplência de 1,5% dentro dessa base que a gente escorou aqui. Então você vai ter uma segurança muito melhor para fazer essa classificação, para fazer esse estudo e essa tomada de decisão das políticas de crédito que a loja vai trabalhar. Então a gente está tratando especificamente dos limites. A outra é a inversão, e eu gosto muito desse termo aqui, a inversão que a loja tem em olhar os birôs de crédito. Com esse backtest, a loja para de tomar as decisões verificando se o cliente está inadimplente ou não. O que a loja está olhando aqui agora? Ela está olhando o seguinte, eu vou vender um limite bem legal para o cliente A e B, um limite meio termo para o cliente perfil risco C, um limite baixo para o cliente D e bloqueio o cliente E. Ok. Com base nesse estudo, nós vamos identificar quando que a gente busca informação nos birôs de crédito para cada tipo de venda. Eu preciso buscar informação em um birô, em 2, em 3, depende do perfil de risco da venda que eu estou fazendo. E com base nesse backtest, eu consigo identificar, por exemplo, que um cliente que ele é perfil de risco A, eu consigo reutilizar uma informação de SPC por um prazo, por exemplo, de 90 dias. Um cliente perfil de risco C, eu vou conseguir reutilizar por 60. O C eu vou avaliar ele nos birôs a cada 30 dias e assim por diante. Então, esse tipo de informação vai ajudar a loja a tomar a decisão de crédito adequada com base no perfil de risco e não mais olhando o que eu tenho de retorno dos birôs de crédito. Os birôs de crédito acabam, com certeza, sendo uma informação importante, mas ela é uma das informações que acaba agora virando secundária na operação. Eu tomo a minha decisão com base no perfil de risco e não no que me retorna da consulta dos birôs, ok? Por último, as políticas de crédito. Esse é um ponto fundamental e tem que ficar muito bem esclarecido para quem trabalha com crediário, quem trabalha com análise de crédito. Políticas de crédito, ele é uma parte que vem depois da análise, depois do motor girar. Tem muita loja que utiliza ERP que tem um motor de crédito, um score, Na verdade, o que é esse modelo que eles têm? Normalmente tem lá uma tabela com várias regras. Isso não é um modelo de escoragem, isso é um modelo de políticas de crédito básico, tá, pessoal? Quando a gente vai para políticas de crédito, as políticas de crédito, elas são influenciadas pelo perfil de risco que eu retornei.
Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele classificou o motor de crédito, né, o nosso score, aí sim, com base estatística, classificou o cliente num perfil de risco A. Quais são as políticas de crédito que um cliente perfil A tem na minha loja? O que eu quero dizer isso? Se um cliente for perfil A, ele for negativado, eu nego venda? Lembre-se, cliente perfil de risco A, inadimplência média de 1,5%. Você nega venda para quem vai dar uma inadimplência média de 1,5%? Falando na massa de dados. Então vamos lá. O A, eventualmente, eu não vou ter uma política de crédito mais restritiva se ele for negativado. Eu vou ter, talvez, que o limite de crédito máximo para um cliente negativado é R$ 800. Então, essa é uma política para um cliente A negativado. Cliente A não negativado, limite máximo de R$ 1.200. Ou seja, né, a gente está dando um incremento muito bom de limite aqui de 50%. Então, isso daqui são as políticas de crédito que a gente vai fazendo. Quando a gente tem isso daqui tudo bem alinhado, a gente fez o primeiro backtest, a gente fez a redistribuição do score, a gente gerou o novo limite de crédito, viu qual é as bases de dados que precisam ser consultadas e quando elas devem ser consultadas, incluir as políticas de crédito, que a gente já entra com o modelo, aqui no meu crediário a gente já entra com o modelo padrão, né, para que a loja já saia na frente, né? Vamos ganhar tempo. Vou dar um exemplo. Eu preciso criar uma regra para o perfil A, para o perfil B, para o perfil C, para o perfil D, perfil D. Algumas coisas sim, outras coisas não. Então a loja não precisa perder tempo aprendendo esse tipo de coisa. A gente já entrega isso tudo pronto. Olha, eu já vivenciei isso aqui, eu já sei como isso aqui funciona. Tá aqui as regras iniciais. O que derivar disso no futuro, a gente vê, beleza? A gente faz as novas para a tua loja. Mas já vamos começar com tudo que tem de bom para rodar o negócio. Então, depois que a gente fez todo esse estudo da base, o que a gente faz? A gente refaz um backtest e aí sim com essa análise toda voltada para uma performance de vendas melhor. E assim a gente entrega para a loja, olha, você vai vender assim, dessa maneira, sua inadimplência vai tender para tal número e assim por diante. É muito mais fácil da loja fazer essa alteração, ela identificar, por exemplo, com um vendedor que o perfil de risco E não dá para vender, mas que isso vai sacrificar apenas 5% da venda e que a loja vai focar muito mais em média, tá? Nos 85% dos clientes que estão classificados nos perfis de risco A, B e C. Ou seja, é um cliente que tem limite sobrando, é um cliente que o vendedor pode explorar mais, que a loja pode fazer uma promoção mais adequada para esse cliente, para performar aonde o risco da operação é menor. Tá ok? Então foi dessa maneira que a gente auxiliou essa loja, essa rede, não somente essa, mas como diversas outras, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quiser fazer um backtest aí com a sua loja, é só entrar em contato com a gente consegue montar esse modelo aí em cima de uma operação, normalmente é um serviço que a gente presta para redes, ok? Ou lojas de porte maior aí que tem um volume bem interessante de vendas no crediário, para que seja possível a gente fazer esse teste. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço, boas vendas e até a próxima.